Você sabe o que é devocional? Você que é cristão, faz devocional? Oi, meu nome é Giandra, eu sou esposa do José Lucas, mãe do Caio e da Júlia e uma filha amada do Senhor. Hoje eu vou conversar sobre um assunto no meio cristão bastante falado e espero que vivido também, né? Mas que às vezes as pessoas têm bastante dúvidas de como fazer esse tempo devocional. Eu, quando me converti, isso há 13 anos atrás, eu não sabia, não tinha o hábito de ler a Bíblia, não tinha esse hábito, né? De conversar com Deus, de orar, enfim. E quando eu me converti, começou a ser falado dessa prática, assim, pra mim, né, de devocional. E o que que é o devocional? No nosso meio, enquanto cristãos, é ter um período, um tempo que a gente se dedica a ler a Bíblia, a orar, a estudar a palavra ali, enfim, a, enfim, cantar louvores, não é cantar que eu quero dizer, mas enfim, cantar louvores a Deus é um tempo que a gente separa para ter um tempo nosso com Deus, assim, né, enquanto cristãos. E para mim, eu passei por várias fases, né, porque tem muito conteúdo na internet que fala sobre devocional. Logo que eu me converti, eu li a Bíblia toda, assim, eu ganhei uma Bíblia, ela não tá aqui. Em algum momento eu posso mostrar para vocês, mas é a minha Bíblia favorita da vida. Foi o José Lucas, que na época ele era meu amigo, foi ele que me apresentou Jesus, e hoje ele é meu marido, me deu. É uma Bíblia muito simples, assim, com a capinha marrom, na linguagem NVI. Então eu amo a linguagem NVI, porque foi a primeira linguagem que eu li a Bíblia. E eu devorei aquela Bíblia. Eu ia para a faculdade, eu ia para os estágios, enfim, tudo lendo aquela Bíblia no ônibus, assim, né? Então era legal, porque às vezes as pessoas me paravam, enfim, eu tive conversas muito bacanas, assim, conheci algumas pessoas, porque elas, enfim, achavam aquilo bacana, de alguém estar lendo a Bíblia no ônibus, assim, né? Enfim. E eu pesquisava na internet, via como que as pessoas faziam devocional, porque eu também queria fazer algo que fosse bacana e fosse assertivo. Não, eu preciso saber o caminho das pedras para mim falar com o Senhor, para que Deus possa ouvir as minhas orações, para que eu possa ouvir Deus. Então eu preciso buscar ajuda para entender qual que é a melhor forma de fazer. E por muito tempo eu caí no engano de achar que o devocional precisava ser um tempo no qual eu sentava e eu lia e o céu descia e eu precisava fazer várias anotações e post-its bonitos e canetas coloridas e todo esse rolê e precisava postar uma foto bem bonita do meu devocional, precisava Deus falar coisas mega, super, ultra, blaster, extraordinárias comigo naquele tempo, mas na verdade não tem nada a ver com isso, né? É, é óbvio que Deus fala com a gente, é óbvio que é um tempo muito especial, mas não precisa ser algo pirotécnico, né? Porque a gente não consegue levar essa rotina pirotécnica. Até se por acaso algum de vocês consegue ter essa rotina pirotécnica, me conta como faz. Mas eu caí nesse engano, então se eu não tinha um tempo de pelo menos meia hora para me sentar e me organizar e ler e conseguir anotar e marcar e tudo, eu não fazia, porque achava que eu não estava fazendo um devocional bom. Ou então também eu caí no engano de toda vez que eu fosse ler a Bíblia, fosse fazer uma devocional, que eu precisava postar uma foto para as pessoas verem que eu estava fazendo devocional. E aqui tem duas coisas, uma negativa e uma positiva. A negativa é que muitas vezes, quando a gente posta uma foto assim, ela vai incentivar as pessoas a lerem, vai talvez ajudar as pessoas a buscarem Jesus. Meu, tô aqui rolando o feed, vi uma foto de fulano fazendo devocional, olha que legal que Deus falou com ela, meu, vou ter o meu tempo também. Isso é muito positivo, né, de incentivar positivamente as pessoas. Mas também muitas vezes a gente até incentivou alguém positivo lá e tal, rendeu frutos. Mas eu só tirei aquela foto pra postar no meu Instagram ou pra postar em outra rede, enfim, e eu nem tive um tempo com Deus, sabe? Eu só postei a foto pra dar check, pra cumprir com aquela demanda do dia, pra dizer que eu sentei e tive um tempo com Deus. Na verdade, meu tempo com Deus foi muito raso ou nenhum. E, enfim, e aí ultimamente eu tenho dois filhos, o Caio tem 2 anos e 1 mês,
e a Júlia tem 4 meses. E nesse período, assim, meu Deus, muda tudo, porque tem criança que chora, criança que quer a mãe, e aí você não consegue ter uma rotina e sentar e ler e blá, 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 blá muito tempo ali, né? Mas as coisas têm que ser muito mais práticas, e aí nesse tempo eu tenho aprendido muito, assim, de Deus. Deus fala muito comigo, é, porque eu tento buscar Deus, eu tentei muito, assim, manter a rotina que eu tinha antes das crianças, só que é bem diferente, né? Eu não consigo, por exemplo, antes eu limpava a casa, sábado de manhã, sábado à tarde eu tinha livre, então, meu Deus, podia fazer tudo que eu queria. Hoje eu tenho uma criança comigo 24 horas por dia, quando não são duas. Então, muda, né? Às vezes, vou fazer o devocional de manhã. Eu amo acordar cedo, amo, 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 amo com todas as minhas forças. Hoje em dia, quando eu levanto cedo, tipo 5 da manhã, que é o que eu gosto, enfim, pra fazer as minhas coisas, logo o Caio acorda. Ele sente que eu acordei e ele acorda também. Assim, ó, é incrível. E eu não consigo mais ter a mesma rotina, né? Agora eu encontrei um tempo, então logo. E isso é outra coisa. Antes eu achava que o meu devocional só funcionava se fosse de manhã, porque eu tinha os meus primeiros minutos com Deus e entregava o meu dia pra Deus e era isso. Aí podia viver meu dia em paz. Mas também não é assim, né? Agora o que eu descobri? Que eu preciso colocar as crianças dormir e fazer meu devocional à noite. O que eu não gostava era de ter esse tempo à noite, porque eu já tô cansada, enfim, do dia, mas é onde eu tenho tido mais. Tem sido mais prático e mais fácil, e, enfim, Deus tem falado muito comigo nesse tempo. E como que eu faço meu devocional? De forma muito prática, vou mostrar para vocês aqui, para inspirar, talvez, enfim, alguém precise, não sabe por onde começar e tudo mais, pode comentar aqui nos comentários que eu posso falar como que eu faço, enfim, a gente conversar melhor sobre, mas assim, ó, não tem segredo nenhum, zero segredo. Hoje eu tenho essa Bíblia aqui, Bíblia NVI, com espaço para anotações. Preciso de um marca-página de presente, ó, que eu tô marcando com a cartinha aqui que eu ganhei de uns amigos. Enfim, né? Então essa Bíblia aqui, eu queria muito essa Bíblia. Por quê? Porque tava na moda aquela Bíblia de anotações. E ó, eu até tenho algumas anotações aqui. Olha, o tempo que eu anotava não era tão Tumblr, as minhas anotações, ó, mas eu sempre fazia. Só que hoje em dia eu nem consigo mais, assim, fazer tantas anotações. E aí eu tô usando essa Bíblia, porque a minha outra tá muito riscada, e eu tô usando essa daqui. Então é uma Bíblia NVI, mas eu nem tô anotando, assim, a não ser que Deus fale alguma coisa muito, assim, comigo. Mas eu não caio naquela questão, meu Deus, preciso anotar post-it e tudo mais. Então eu uso essa Bíblia, esse marca-páginas aqui, que os meus amigos me deram. Eu uso essa caneta, porque eu gosto de marcar ali, enfim, né, quando tem alguma coisa importante, enfim, assim, que eu quero destacar. E uma coisa legal que eu queria era um caderninho de oração. E para anotar as minhas orações, o que eu orei hoje? Eu elencava ali os pedidos, e antes eu só orava, né? E aí agora eu comecei a fazer isso, tem um caderninho de oração. Então eu ganhei, eu tava antes só anotando, né? Só anotando não, só lendo a Bíblia e orando. E agora eu ganhei esse caderninho aqui no GP que eu vou, um caderninho simplesinho assim. Então aqui eu anoto os pedidos de oração, a data e eu vou orando. E eu acho legal, porque eu nunca fui aquelas pessoas que têm o hábito de voltar e ler os cadernos, né? Tem gente que tem caderno de oração, eu nunca tive. Mas vai ser legal eu poder voltar daqui a um tempo no meu caderno de orações e ver, nossa, olha isso que Deus fez. Eu orei lá dia 25 de junho por isso e Deus fez acontecer. Não que isso seja obrigatório, você não precisa anotar, mas eu acho que pode ser legal, né? Então olha como é simples. Eu uso o quê? A Bíblia e um caderninho para oração. E podia anotar na Bíblia, podia só orar, enfim, né? O importante é que eu queira estar com Deus, que eu queira aprender de Deus, e mais do que isso, que eu entenda a importância, né, de eu ter um tempo com Deus. Eu sou uma cristã, e um cristão passa tempo com Deus. É o mínimo, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigada por assistirem até aqui. Compartilhem, comentem. E é isso. Grande beijo, fiquem com Deus.